E hoje é que nós vamos fazer a leitura deste texto. Oh, meu Deus. Capítulo 5. Abram aí o livro de vocês no capítulo 5. Pois é, Ricardo, todo dia, né? Esses erros. Eu vou consertar aqui o meu. É porque o meu suporte, né? Que eu usava, esse, quebrou. Tá certo? Aí eu tô tendo que encostar aqui o celular em um lugar e ele não fica. Mas eu vou ajeitar esse suporte, tá bom? Olha, de novo. Vai dar certo. Amanhã eu ajeito o suportezinho, tá certo? Aí a gente para com esses erros técnicos. Ok? Vamos lá, né? Página, sim, página 182, ok? Vamos lá. Página 182, ok? Aí vocês vão voltar aí na página 182 para o início do capítulo, certo? Porque nós começamos, certo, a falar sobre o que a gente ia estudar no capítulo, né, que é o artigo expositivo, mas nós não lemos ainda essa parte do caracterizando o gênero. Vocês saberiam me dizer, sem ler aí no capítulo 5, quais as características? Isso, meu amor, livro, tá certo? Nós já terminamos com a gramática, o capítulo 4. Retornaremos ao livro hoje, né? Na verdade, a gente falou um pouco ontem sobre o capítulo, tá bom? E hoje a gente retorna ao livro de português. Quando terminar o capítulo 5, a gente retorna à gramática, certo? Como eu venho fazendo sempre. Aí vamos lá, no início do capítulo 5, página 182, certo? 182. Aí você vai voltar e vai para a abertura do capítulo, certo? Que tem aí caracterizando o gênero. Pronto, quem é que pode ler para mim aí esse caracterizando o gênero antes de nós irmos para o texto, pessoal? Pode, Maria, por favor, amor, leia aí. A senhora está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Pronto. Caracterizando o gênero. Desde sempre, o grande motor para a produção do conhecimento é o fluxo de informações e a necessidade de se chegar a novas respostas. No capítulo 2, vimos que, na falta de conhecimentos científicos suficientes, os povos primitivos procuraram satisfazer essa necessidade produzindo mitos e lendas. Nesse capítulo, estudaremos dois gêneros textuais, muito parecidos, inclusive, cuja função é divulgar os conhecimentos científicos adquiridos pelo homem. O artigo de divulgação científica busca informar seus leitores sobre o resultado de uma pesquisa. Com a linguagem clara e direta, ele procura esclarecer o grande público a respeito de temas complexos ou desconhecidos. Por essa razão, esse gênero textual se aproxima muito do texto expositivo em livro didático. Procurando utilizar uma linguagem acessível aos alunos, este artigo também tem a finalidade básica de veicular informações. Pronto. Muito bem, pessoal. Então, nesse capítulo aí, vocês vão estudar dois gêneros textuais, certo? É o artigo de divulgação científica, certo? E o expositivo em livro didático. O artigo científico, pessoal, o que é que acontece? O que é que ele vem trazer para a gente? O artigo científico, ele traz temas, né, sobre determinado assunto e ele vem explicar, né, aquele assunto. Normalmente, assuntos que bem interessantes e que nós não temos muito conhecimento. Já o artigo do livro, certo?
Ano passado, Raíssa. Foi ano passado, certo? No sexto ano. Vocês estudaram o infográfico. Oi, Raíssa. Raíssa, pode falar. Ok, amor, saia e entre novamente, tá certo? Vamos lá. Na página 182, a gente vai ter aí um artigo, certo? De divulgação científica, que diz assim, um barato de inseto, certo? E vai falar sobre o que aí? Sobre, né? A gente já viu aí um monte de imagem desses bichinhos, desses insetos. Então, provavelmente vai ser um artigo científico falando sobre eles. Pode ler, Isabelle. Mas antes de começar o texto, leia aí esse quadro amarelo antes de começar a ler, por favor. Tá me escutando, tia? Sim, amor, pode ler. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças, uma das mais interessantes publicações de divulgação científica do país. Como se trata de um texto expositivo, isto é, com foco na exposição de informações, esse tipo de artigo é sempre muito rico, com dados sobre os mais variados temas. Neste aqui, você conhecerá informações surpreendentes sobre um inseto que desperta uma verdadeira repulsa em muita gente. Com vocês, a barata. Pronto. Então, com vocês a barata, né? Vamos falar aí desses insetos. Para que é que eles servem? Tá certo? Porque muita gente tem medo, tem nojo, mas são insetos muito importantes. A gente vai descobrir o porquê, tá certo? Vamos lá. Pode ler, Isabelle. 182. Paulo Vitor. Vamos lá. Um barato de inseto. Elas podem dar origem a remédios, são importantes para a natureza e campeãs de velocidade. Com vocês, as baratas. Vence alguma característica positiva das baratas? À, prim à primeira vista, pode parecer difícil, não é mesmo? Afinal, esses insetos têm uma péssima reputação junto à maioria das pessoas. Essa má fama vem Calma. do hábito que muitas espécies têm de viver em lugares sujos, como esgotos, e de frequentar nossas casas sem serem convidadas. Mas acredite, as baratas são muito importantes para o ambiente. Podem dar origem a remédios e, para completar, ainda são insetos campeões de velocidade. Muito bem. Goulot disse que faz bem ao planeta. Vai continuar lendo, Isabelle, ou alguém quer ler? Eu continuo, tia. Pode continuar, amor. Como é o nome desse título aqui? Pelo amor de Deus, que eu Goulot, não vou... Goulot disse. Goulot disse que faz bem ao planeta. Tá. Para as baratas, quase tudo é visto como comida. A matéria orgânica em decomposição, como o resto de animais e de vegetais, é uma das guloseimas que fazem parte do seu cardápio pouco exigente. Por, i- por isso, esses insetos são muito importantes para a natureza. Afinal, atuam de certa forma como autênticos faxineiros, promovendo uma limpeza ou reciclagem no ambiente onde comeram o que muitas vezes consideramos apenas lixo. Muito bem. Cidélia, que pediu para ler, leia aí essa parte. Insetos que podem voar, nadar e ser bonitos. Cideli? Não, amor, não ouvi, viu? Deve ser o microfone. Enquanto a Cidélia aí tenta resolver o problema do microfone, a Júlia lê, certo? Depois da Júlia, a Raíssa. Vai lá, Júlia. Estão ouvindo? Sim, amor, pode ler. Insetos que podem voar, nadar e ser bonitos.
Quando você pensa em barata, provavelmente a imagem que vem à sua cabeça é a Poliplaneta americana, a barata de esgoto. Uma das espécies mais comuns nos ambientes urbanos, uma das espécies, um dos ambientes mais comuns é urbano, mas é fora das grandes cidades que muitas baratas vivem. Aqui no Brasil, existem muitas espécies silvestres, com formas e hábitos curiosos. Conta Roberto Eisenberg, do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu tamanho pode variar de poucos milímetros a 10 centímetros. Algumas têm cores que as tornam mais atraentes. Outras têm duros e afiados espinhos em suas pernas. Há as que voam com tanta facilidade como a borboleta e as que nadam com grande destreza. Sem falar nas que se associam com cupins ou formigas, abrigando-se em seus ninhos, aonde, em contrapartida, oferecem o que fazem de melhor, seus serviços de reciclagem de lixo. Muito bem. Raíssa? Tá me Fabricante ouvindo, de... tia? Sim, amor. Pode ler. Fabricantes de remédio. Mas não é só. Você sabia que um estudo recente na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, conseguiu separar no cérebro de uma espécie de barata várias moléculas que têm a capacidade de combater bactérias resistentes a antibióticos, além de serem pouco tóxicas para o ser humano? Essas moléculas podem em breve dar origem a um novo medicamento. Continuo? Pronto. Pode continuar. Acho que a Cideli não conseguiu ligar o microfone. Pode continuar, Raíssa. Mestres na arte de se esconder. As baratas são especialistas em escapar do perigo. Para você ter uma ideia, suas pernas são preparadas para correr, o que faz com que esses bichos estejam entre os insetos terrestres mais velozes do mundo. Antigos habitantes da Terra, antes mesmo de os dinossauros existirem, elas já eram encontradas por aqui. Por essas e outras, muita gente por aí diz que esses insetos sobrevivem até se uma bomba nuclear fosse lançada e destruísse toda a vida do planeta. Será? De fato, segundo os especialistas, é bem provável que as baratas não morressem em um evento como esse, mas não porque possuem poderes de super-heróis, e sim por causa do local onde vivem. Por ficarem escondidos em galerias de esgoto, elas estariam mais protegidas durante o ataque e assim teriam mais chances de sobreviver. Conta Roberto Enzberg. Muito. Depois de ler tudo isso, aposto que a sua opinião sobre os insetos mudou, não é? Nem que seja um pouquinho. Pronto. Então, aí, né, esse texto é um artigo, na verdade, científico, falando das baratas. Mas falando o que das baratas? Falando, vamos dizer assim, entre aspas, das qualidades, né, que esse insetinho aí tem. Pessoal, me digam, segundo o texto aí que vocês leram, né, quais são as características boas desse inseto? O que é que tem de bom nesse inseto? No final do texto, a Raíssa leu o seguinte: depois de ler tudo isso, aposto que a sua opinião sobre esses insetos mudou, não é? Nem que seja só um pouquinho. Então, pode falar, Isabel, sua opinião aí sobre o artigo. Bom, tia, na minha opinião. Tá me escutando? Sim, Na minha opinião, eu acho que elas são positivas por conta que
Elas limpam, como já falou aqui no texto, elas limpam o ambiente e tudo mais por comer comidas que a gente pode achar lixo e por diversas outras coisas que no texto fica falando. Tipo que elas produzem remédio, que elas podem sobreviver a bombas nucleares. E por fim, eu acho que essas são as coisas de positividade, porque a gente não pode sobreviver a uma bomba nuclear. Exatamente. Nessa hora eu queria ser uma barata. Não, mentira, não quero não. Interessante, isso aí que fala que as baratas são recicladoras, né? Elas fazem esse trabalho de reciclagem. Por quê? Porque o que pra gente é lixo, as baratas vão lá e comem. A gente pode achar nojento, mas isso faz bem. Outra coisa interessante que a Isabelle falou e que tem no texto, que eu acredito que ninguém sabia, alguém já sabia, que baratas, alguns tipos de barata, ok, Bia, saia e tente entrar de novo, tá bom? Alguns tipos de baratas servem para fazer remédio. Alguém sabe dessa informação, gente? E aí? Pode perguntar, Isabela. Tia, agora me veio uma coisa na cabeça, uma pergunta na cabeça que é meio boba. Mas eu vou perguntar mesmo assim. Como é que a barata pode comer alguma coisa, essas coisas aí, se eu não tô vendo a boca dela? Mas ela tem, né, Isabelle? Mas não aparece, tipo, porque quando você vai olhar pra barata, quando ela tá no seu quarto, infelizmente, que aparece muitas no seu quarto, parece que quando você uma aparece 1 bilhão, quando você vai olhar, parece que ela não tem boca. Aí fica Mas meio tem, difícil. mas, mas tem, viu? Pronto, a Maria está dizendo que já tinha visto isso uma vez em uma reportagem, né? Então, bem aí na página 184 diz assim, certo? É, você sabia que um estudo recente de uma universidade lá da Inglaterra, tá certo? Essa universidade conseguiu separar no cérebro, presta atenção nessa informação, como é interessante. Eles conseguiram separar no cérebro da barata várias moléculas que têm capacidade de combater bactérias resistentes a antibióticos, além de serem pouco tóxicas para o ser humano. Então, o remédio é feito, olha aí como é interessante, do cérebro de alguns tipos de barata, tá certo? Não são todas, tá certo, pessoal? Porque existem vários tipos. É porque nós conhecemos, como diz aí no artigo científico, a barata conhecida como a barata de esgoto. Mas existem outros tipos de barata. Existem baratas silvestres, tá certo? Realmente, Mariano, dá essa sensação, né? Mas por que que o Depois, livro de vocês... tia, depois Oi, dessa da amor. vontade de você nunca mais tomar remédio na sua vida. Não, mas não são todos os remédios, tá certo? Eles fizeram uma pesquisa, que é um certo remédio, certo? Que funciona para alguma coisa. Como diz aí no texto. Essas moléculas têm capacidade de combater bactérias resistentes a antibióticos. Ou seja, algumas bactérias que a gente produz, né, quando a gente está doente, mesmo a gente tomando remédio, as bactérias não morrem. Por quê? Porque são resistentes àquele remédio. Com essa pesquisa aí que os ingleses fizeram, tá certo? Eles conseguiram produzir o remédio que é mais forte que essas bactérias, certo? Não diz aí no texto qual é a doença, não diz aí no texto qual é o remédio, né, o nome do remédio, só diz isso para a gente, para que a gente possa ter essa informação. Porque o artigo científico tem essa função, tá certo? De informar aos leitores coisas curiosas, coisas que os leitores muitas vezes não sabem, tá certo? Como, por exemplo, sobre as baratas, ok? Então, na sessão para discutir, tem assim, na questão número 1, certo? Onde todas as respostas vão ser aí pessoais. Agora é a hora de vocês falarem a opinião de vocês, tá bom? Porque, acompanhe na página 185. Porque alguns animais despertam um sentimento de repulsa nas pessoas. E aí, agora é a vez de vocês falarem.
Por que é que vocês acham que alguns animais causam essa repulsa, né? Que muita gente falou aí no chat que estava com nojo. Repulsa, Isabela, é nojo, tá certo? No vocabulário mais popular. Pela aparência, certo? O que mais? Né? Por que é que a barata, no caso aí, não só a barata, alguns animais, alguns insetos dão essa repulsa. Pela aparência, tá certo? O que mais? Questão 1 do para discutir. Essa não precisa copiar. Pelo que comem, né? O Mariano está dando exemplo aí de outro animal, a aranha. Exatamente, Maria. Por comerem coisas que para nós seres humanos é considerada lixo, né? Nojento. Exatamente por isso. É por isso que a gente tem tanto nojo de alguns animais, certo? Na segunda questão do para discutir, tem o seguinte. Faça uma pesquisa no dicionário para conhecer o significado da palavra barato, certo? O título do texto é o seguinte: um barato de inseto, certo? Por que que ela usa essa palavra aí? Um barato de inseto. Esse barato tem a função de quê aí nesse texto, pessoal? Nesse título. Por que que o autor resolveu colocar aí um barato de inseto? Me digam aí. Não faz nem necessário a gente procurar. Eu também, Isabelle. Exatamente, porque a palavra barato, primeira coisa, porque a palavra barato se assemelha a barata, tá certo? Então ele quis brincar aí com essas duas palavras. E porque barato significa que se vende por preço baixo, significa isso, né? Eu acho que é o significado do dicionário. Pronto. Mas quando a gente diz assim, quando ele diz assim, ó, um barato de inseto, ele quer falar o quê, pessoal? Ele quer dizer o que aí sobre essa barata? Né, sobre esses insetos. Porque ele sabe que as baratas causam repulsa, né, nos seres humanos, nojo em algumas pessoas. Então, por que ele usa esse título? Um barato de inseto. A gente usa essa expressão um barato, além de se referir ao que a Maria colocou aí, né, que é de preço baixo, certo? Isso, além de se referir a isso, né, de preço baixo, se refere ao que o Mariano colocou. Esse barato aí, a gente pode substituir pela gíria também, maneiro, né? Certo? É isso mesmo, Mariano. Então, ele quis dizer o quê? Quis brincar com essas palavras, né? Barato e barata, e quis dizer que a barata, usando aí essa gíria, é maneira, é legal, né? É um inseto bacana, que tem suas qualidades, ok? Na terceira questão, foi o que a gente acabou de responder, né? Que é o sentido no texto, no título do texto, que é exatamente o que o Mariano colocou. É maneiro, legal, certo? Depois tem assim, aponte uma informação presente no texto que justifica que a barata é um barato. Então, vamos lá. Me digam aí alguma parte do texto que chamou a atenção de vocês e que pode aí justificar o título, né? Por que que a barata é um barato? Segundo o texto. O que é que vocês acham? Segundo as informações que vocês leram. Hein, pessoal? Vocês conversam de tudo, só não respondem a pergunta. Vamos lá responder? Justifiquem aí o título do texto com alguma passagem do texto, alguma informação do texto. Qual a informação do texto que vocês acham que pode justificar esse título? Um barato de inseto. Um dos motivos é exatamente, Isabelle, porque alguns tipos de baratas servem até para fabricar remédio. Muito bem. Outra característica delas, que fala no texto. Eu acho que a principal, né, é essa que a Isabelle colocou, que até ler esse texto ano passado, eu também não sabia disso.
né, dessa fabricação de remédio, de alguns remédios, certo? É no para discutir, Cibele. Ainda, não precisa copiar, tá certo? É só para responder oralmente. Então, tem aí o que a Isabelle Castelo tinha falado também, que elas são, limpam, né? Tem também, exatamente, Bia. Outra coisa, elas são, que o texto fala que elas são especialistas em escapar do perigo. Muito bem. Repugnância, João Mariano, é a mesma coisa que nojo, tá certo? Maria colocou que elas podem dar origem a remédio e ainda são insetos campeões de velocidade também. Então, a gente já viu aí, para quem tem repugnância, né, tem nojo de baratas, a gente viu aí nesse artigo científico que ela tem várias qualidades. Faz remédio, é campeã de velocidade, se esconde do perigo, recicla. Então, esse insetinho aí não é tão ruim quanto a gente acha, né? Exatamente, Isabelle, Lara. Elas são importantes para a natureza, certo? Muito bem. Agora vamos aí, né? Esse Aprenda Mais na página 185. Que elas podem. Isabelle, para te responder, né, essa pergunta, a gente tinha que fazer uma pesquisa, tá certo? Mas com certeza todo animal, sendo repugnante ou não, ele tem a sua importância, tá certo? No meio. Isso, Raíssa, podem dar origem a remédios, são importantes para a natureza, campeãs de velocidade. Com vocês, o título começa exatamente assim, o subtítulo, né? Com vocês, as baratas. O autor está apresentando as qualidades desse inseto. Quem é que pode ler para mim aí na página 185 esse Aprenda Mais, no quadrinho laranja, pessoal? Walter, tenta sair, certo? E entrar de novo, porque deve ser a sua internet, amor. Pode ler, Isabelle. Calma que eu estava tentando me encontrar, mas agora me encontrei. Aprenda mais. Como vimos, a intenção comunicativa dos artigos de divulgação científica é apresentar conhecimentos científicos para os leitores não especializados. Por esse motivo, é necessário que sejam escritas em uma linguagem clara e dedicada. Tanto faz esse nome aí que eu não consigo ler. Normalmente, seus autores são jornalistas, professores e cientistas. Pronto. Então, qual é a intenção? Trazer, trazer para a gente alguma informação que nós não.
Pessoal, gente, estão me ouvindo agora? Pessoal, pronto. Minha internet, eu não sei o que é que está acontecendo com minha internet ou com meu celular, tá certo? Que aconteceu a mesma coisa com o nono ano, tá certo? Minha internet aparentemente está normal, ok? Mas sai do nada. Aparece que todo mundo está saindo da sala, né? Aparece que vocês estão saindo da sala, mas na verdade, quem sai sou eu e eu não consigo mais voltar. Por isso que demora um pouco, porque eu tenho que reiniciar o celular. Pois é, Isabelle, está acontecendo isso comigo. Aconteceu a segunda vez que acontece comigo, tá certo? Eu não sei o motivo. E eu só consigo retornar à sala quando eu reinicio meu celular. Por isso que demora um pouco. É muito chato, tá certo? Pronto, pessoal. Mas a atividade de casa, tá certo? Vai ser sobre o texto, ok? Que nós estudamos, tá certo? Um barato de inseto. E agora eu queria que vocês. Não, Mariana, eu acredito que não é um hack. Eu acredito que pode ser a internet mesmo. Ou alguma coisa no aplicativo, tá certo? Mas vamos lá. Coloquem número no chat e se são do A ou do B, tá certo? Para que eu possa fazer essa frequência, tá? Tchau, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. Vou deixar a atividade lá no Google Sala de Aula, tá certo? Amanhã a gente faz a correção dessa atividade. Tchau, tchau. Beijo e perdão aí pelo incidente, tá certo? Vou continuar aqui na sala só para pegar o número de vocês, tá? Tchau.